Ex-esposa teve um caso com uma colega de trabalho e me deixou depois de 7 anos. Agora eles estão casados e querem adotar meu filho, e secretamente planejam se mudar para a Espanha com ele. Eu, de 35 anos, fui casado com minha ex-esposa, de 34 anos, por 7 anos. Há 2 anos, minha ex-esposa se assumiu lésbica. Isso foi um choque completo para mim. Ela e sua parceira eram colegas de trabalho que tiveram um caso desde que ela entrou na empresa 1 ano antes do nosso divórcio. Temos um filho juntos, de 8 anos, isso foi um choque completo para mim. Fiquei de coração partido e devastado. Eu me senti traído, pois passei 7 anos da minha vida com essa mulher e tudo parecia uma mentira agora. Quando a confrontei, ela me disse que tinha que viver sua verdade e que tentou suprimir sua identidade porque não chegou a um acordo com ela até conhecer seu parceiro. Quando perguntei se ela me amava, ela me disse que, embora me ame, é diferente de como ela amava sua nova parceira. Isso partiu meu coração ainda mais. O divórcio foi rápido, pois ela não queria nada de mim e concordamos com uma divisão de custódia com metade para cada, mas decidi não ter contato com ela e cuidei do processo de transferência de custódia por meio da minha irmã, de 27 anos, com quem fui morar depois do divórcio. Vendi a casa e concordamos mutuamente que o dinheiro restante da venda ficaria em um fundo de faculdade para nosso filho no futuro. Eu não conseguia mais suportar ficar naquela casa, pois ela continuava me lembrando da traição dela. Para contextualizar, ela apresentou a parceira como sua amiga de trabalho e eu acreditei nela. Eu não tinha motivos para suspeitar de nada e elas tiveram várias noites de garotas, mas imaginei que elas provavelmente estavam usando isso como disfarce para o caso. Por 6 meses eu estava em um estado depressivo porque eu não sabia onde eu tinha errado. Mas esse é um daqueles cenários em que qualquer coisa que eu tivesse feito não teria sido capaz de melhorar. Isso me deixou ainda mais deprimido. As 2 pessoas que me ajudaram a passar por esse estado foram minha irmã e minha ex-namorada da faculdade. Cerca de 4 meses após o divórcio, nos reconectamos em uma reunião e ela realmente ajudou a superar tudo isso. Cerca de 1 ano após o divórcio, começamos a namorar oficialmente, e eu a apresentei ao meu filho. Durante todo esse tempo, a parceira da minha ex-esposa estava tendo interações limitadas com meu filho. Meu filho está naquela idade estranha em que ele entende o que está acontecendo, mas ele não entende realmente tudo. Ele entende que a mãe tem uma namorada e que eu e a mãe dele não estamos mais juntos. Cerca de 8 meses atrás, minha ex-esposa disse que estava oficialmente se mudando com a parceira e que estava noiva. Ela me convidou para o casamento, mas eu recusei. Elas estavam planejando um casamento de destino na Espanha, onde a namorada dela mora. Ela queria levar nosso filho para o casamento e ele teria que faltar à escola por 1 semana, já que ela queria que ele conhecesse a família da namorada dela também. Eu disse a ela que faltar à escola por 1 semana não faz sentido e que ela deveria planejar seu casamento quando ele estiver de férias, já que ela ainda não tem uma data fixa. Ela argumentou que provavelmente elas não terão uma data que coincida com as férias dele e que elas vão se casar o mais rápido possível. Eu cedi e concordei, já que não queria mais interagir com ela e que estava dentro dos direitos dela ter seu filho em seu casamento. O problema começou quando meu filho voltou depois do casamento. Ele deveria ficar comigo, já que temos um acordo de custódia flexível semana após semana. Ela queria levar meu filho para sua lua de mel para que ele tivesse uma chance de se relacionar com sua nova madrasta. Eu disse a ela que ela já tinha tido 2 semanas com ele, já que ela tinha a custódia por 1 semana antes do casamento e que eu queria passar algum tempo de pai e filho com ele. Eu disse a ela que estava dentro dos meus direitos e que ela deveria passar algum tempo com sua nova esposa. Ela argumentou que, como as interações do nosso filho com sua parceira eram limitadas por causa de sua agenda ocupada, essa era uma ótima oportunidade para eles se relacionarem. Ela continuou discutindo e eu finalmente disse a ela que a custódia foi colocada por um motivo e essa é a única coisa que eu não vou negociar. Ela ficou brava comigo e foi embora e não discutimos mais sobre esse assunto. Um dia, descobri que minha ex-esposa postou uma sessão de fotos delas e do meu filho com a legenda escrita, "Mães lésbicas". Pensei que fosse uma postagem e que provavelmente não significasse nada, mas estava mostrando eles como uma família e algo sobre isso não me pareceu certo. Quando peguei meu filho para a semana, perguntei a ele se a mãe dele estava dizendo alguma coisa para ele.
Ele cedeu um pouco, mas me disse que sua mãe estava tentando convencer ela a chamar sua parceira de mãe. Isso foi um choque para mim, pois eu nunca esperei que minha ex-esposa fizesse isso. Perguntei se era algo que ele queria e ele me disse que se sente muito mais confortável chamando ela pelo primeiro nome e que se sente estranho em chamar duas pessoas de mãe. Eu disse a ele que estava tudo bem e que ele não deveria se sentir pressionado a fazer nada. Liguei para minha ex-esposa e pedi para encontrar ela porque isso era sério e eu queria discutir isso. Eu a confrontei sobre isso e ela me disse que, já que ela e sua parceira eram casadas, é natural que nosso filho tenha que ter duas mães agora. Eu disse a ela que não é certo ela tentar convencer ele a chamar sua parceira de mãe porque ela não é sua mãe, ela não tem um papel ativo de mãe em sua vida e que qualquer decisão importante de pais requer nós dois. Ela tentou argumentar que, já que eu e minha namorada estávamos ficando sérios agora, eventualmente eu poderia querer que ele começasse a chamar ela de mãe. Eu disse a ela que mesmo que a gente ficasse sério, eu não tentaria convencer nosso filho a começar a chamar ela de mãe porque ele já tem dois pais e não precisa de mais. Então ela me deu a bomba. Ela me disse que ela e a parceira esperavam que, eventualmente, eles pudessem entrar com o pedido de adoção. Ainda poderia visitar e ver meu filho, mas ela queria que ela e sua esposa tivessem tutela legal porque queriam construir uma nova família. Eu disse a ela que absolutamente não e que nossos parceiros não têm voz na vida de nossos filhos. Ela me acusou de ser homofóbico por negar a ela o direito a uma família completa e eu disse a ela que, embora sua vida seja sua escolha, a vida de nosso filho tem que ser algo que decidimos nós mesmos. Terminei a conversa ali e disse ao meu filho para me avisar se a mãe dela tentasse forçar ele a fazer algo que ele não quisesse. 3 semanas depois, descobri que minha ex-esposa o havia matriculado em aulas de espanhol que ele me disse que odiava fazer. Acabei tendo outra discussão pesada com minha ex-esposa sobre esse assunto. Minha ex-esposa continua postando nosso filho como parte de sua nova família e isso honestamente começou a me irritar. 2 semanas atrás, interagi pela primeira vez com a nova esposa dela após o divórcio. Ela entrou em contato comigo e pediu para nos encontrarmos. Ela me disse que minha ex-esposa finalmente começou a se recuperar do trauma social de se assumir e construir uma nova vida com ela e que agora estou atrapalhando a felicidade. Ela me acusou de ser insensível e indiferente durante nosso divórcio e como eu a fiz concordar com minhas exigências de custódia onde dividimos tudo pela metade e como eu deveria concordar com a eventual adoção em alguns anos porque ela sempre quis um filho e que eu ainda continuaria sendo pai do meu filho e ainda posso visitar ele. Eu disse a ela que não me importava com o estado emocional dela durante o divórcio e que minhas exigências eram justas até para a pessoa mais irracional. Eu disse a ela que se eles quisessem criar essa imagem de família perfeita, então eles deveriam ter outro filho que não tivesse nenhuma conexão comigo. Eu sinto que tudo isso começou a afetar meu filho mais do que qualquer coisa. Ele está muito menos feliz do que estava há apenas alguns meses, pois começamos a nos ajustar a essa nova realidade. Para contextualizar, já que sei que isso vai surgir eventualmente, o trauma emocional da minha ex-esposa se assumindo é basicamente o fato de que sua família efetivamente a renegou depois de se assumir. Seus pais não falam mais com ela, enquanto meu filho tem muitas interações com seus avós maternos quando está comigo. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Gostaria de esclarecer que meu filho e eu estamos fazendo terapia desde o divórcio. Ele estava indo muito bem até que toda a saga da mãe aconteceu. Meus sogros a rejeitaram depois que ela se assumiu. Eles nem sabiam do caso quando ela se assumiu para eles. Eles ainda passam um tempo com meu neto sob a condição de que não falem mal da minha ex-esposa e não preguem suas opiniões para o menino. Eles concordaram e disseram que valorizavam um relacionamento com o neto acima de qualquer visão que pudessem ter. Eu participei de todas as interações que eles tiveram com ele porque estava preocupado que pudessem dizer algo. Felizmente, esse não foi o caso. A família dela me disse que todos eles também a cortaram, alguns pela traição e outros por ela se assumir lésbica. Nossos amigos em comum também a cortaram por causa do caso. Eu não pedi para eles fazerem nada, eles tomaram a decisão por conta própria.
sobre minha ex-esposa e a nova esposa dela quererem adotar meu filho. Pelo que falei com meu advogado, ele me disse que seria preciso algo realmente incomum para o processo de adoção passar, como abandono de criança. Ele também me disse que se ela estiver falando mal de mim para meu filho e eu puder provar, eu poderia obter a custódia. Este não foi o caso, pois eu não ouvi meu filho dizer que sua mãe fala coisas ruins sobre mim. Isso me trouxe um suspiro de alívio. Pretendo entrar em contato com minha ex-esposa hoje com as seguintes condições. Nós dois instalaremos aplicativos parentais e documentamos todas as interações. Não iremos mencionar mais nada a mim ou ao meu filho sobre adoção ou chamar sua parceira de mãe. Chega de postar imagens do meu filho como parte da família perfeita dela porque, francamente, não quero fotos do meu filho na internet quando ele é tão jovem e pode decidir o que quer quando for mais velho. Atualização 2. Falei com a ex-esposa hoje. Quando nos encontramos eu apresentei minhas exigências. Ela me disse que a ideia do aplicativo para pais parece boa e que ela não tem problema com isso. Ela ficou triste quando eu disse a ela para desistir da ideia de adoção e chamar sua parceira de mãe, pois isso simplesmente não vai acontecer. Ela me disse que sua família estava pressionando para se estabelecer, eu a pedi em casamento depois de 1 ano de namoro e eu não sabia disso, e engravidar tão logo depois de se casar não era o que ela tinha em mente. Ela engravidou 2 anos depois de se casar. Ela me disse que ficou no armário a vida toda por causa dos pais e que achava que se casar comigo faria seus sentimentos diminuírem e que estava feliz até conhecer seu parceiro. Ela passou por depressão pós-parto depois de dar à luz, mas eu não sabia que ela não queria engravidar tão cedo. Ela então me disse que a razão pela qual queriam adotar meu filho era porque ela queria começar do zero. Ela então disse que nunca foi realmente feliz durante nosso casamento e que com sua nova esposa ela poderia ter a família que sempre sonhou em ter. Ela não queria que meu filho crescesse ressentido por ela ser lésbica, pois ele não tem nenhuma exposição a pessoas como ela, além dela e de sua parceira. Eu disse a ela que isso não vai acontecer e que isso parece uma razão idiota para separar meu filho e eu. Depois de alguma discussão, ela me contou o verdadeiro motivo pelo qual ela e sua parceira querem adotar meu filho. Aparentemente, elas queriam adotar meu filho porque sua esposa e ela estão pensando em se mudar para a Espanha em alguns anos. Eu disse a ela que ela não pode fazer isso e que a estrutura legal me apoia e aos meus direitos em ambos os países. Ela me disse que sabia disso e que era por isso que elas queriam que eu assinasse a adoção. Eu disse a ela que ela era louca por não conseguir fazer isso de forma alguma, pois ela ainda precisa da minha permissão para tirar ele do país. Enfatizei que isso não vai acontecer e que se ela tentar ou disser algo ao meu filho, eu vou processar pela custódia total. Ela ficou triste de novo e me disse que elas queriam verificar comigo primeiro. Eu disse a ela em que mundo ela esperaria que eu entregasse a ela e sua esposa a custódia total. Primeiro ela se divorcia de mim, se casa com uma mulher e então espera que eu entregue meu filho e haja como se nada tivesse acontecido. Eu disse a ela que a partir deste ponto nós documentaremos tudo, cada interação que tivermos e que se eu ao menos sentir o cheiro dela tentando fazer algo, eu vou processar pela custódia total. Ela ficou um pouco assustada com a ideia de perder a custódia total e concordou. Eu disse a ela para não pintar esse quadro de uma família perfeita que elas estão tentando fazer porque isso não vai acontecer. Nosso filho tem uma mãe e um pai com quem ele passa metade do tempo cada um, não 2 mães. Ele não é filho da sua parceira de caso. Ele é seu filho e meu. Se ela quer um filho com ela, ela pode fazer isso sozinha. Eu não queria mais discutir e saí da sala. Gravei a conversa secretamente porque queria ter provas caso algo acontecesse no futuro. Tenho ficado muito bravo com minha ex-esposa desde o divórcio. Não mostrei isso perto dela e do meu filho porque não quero que ela use isso contra mim de forma alguma e tenho feito terapia, mas ainda estou internamente bravo. Os comentários que ela fez hoje sobre o nosso casamento realmente me machucaram ainda mais. Passei 7 anos com essa mulher e sua traição ainda me deixa com raiva até hoje. Quando cheguei em casa, entrei em contato com meu amigo advogado e ele novamente reiterou que elas não conseguem tirar meu filho de mim sem minha autorização. Perguntei a ele se havia mais alguma coisa que pudéssemos fazer e ele disse que o acordo atual é muito completo, nós nos certificamos disso. Se eu quero a custódia total ou não, depende de mim, mas tenho que ter certeza de que quero colocar a mim ou meu filho em todo o processo.
Não quero que meu filho cresça sem nenhum dos pais, pois isso não é saudável para ele. Não vou processar pela custódia total agora porque não quero isso para meu filho. Minha ex-esposa ainda é uma boa mãe e o ama, e ele gosta de passar tempo com ela. Além disso, meu filho é o tipo de pessoa que expressa abertamente o que não acha certo para mim, então saberei se elas continuarem com qualquer uma de suas bobagens. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!